Com tanta coisa acontecendo aqui no Brasil, passou meio que despercebido que o Bitcoin, que ficou meses negociando entre 16 e 17 mil dólares, chegou a subir mais de 30% agora em janeiro e voltou a negociar acima do patamar de 20 mil dólares. O que está acontecendo com o Bitcoin, com o mercado cripto no geral? Quais as repercussões da quebra da FTX? Será que teremos mais coisas? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje com a ajuda do meu amigo Felipe Santana, da Paradigma Education. Uma honra, Bruno. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de passar a palavra para o Felipe, que está aqui novamente no Você Mais Rico, eu quero lembrar a todos vocês que acompanham o meu conteúdo que no dia 3 de fevereiro a gente vai abrir as inscrições para a 20ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que visa pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga a respeito das finanças, investimentos, funcionamento do dinheiro e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada em diferentes ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa efetivamente viver de renda. Lembrando ainda que a gente tem aquela parceria com a Tuto, a startup de gamificação, onde você assiste o vídeo, depois responde um quiz com perguntas e respostas para que você possa acumular pontos trocando por benefícios, e um desses benefícios é ter até R$1.000 de desconto na inscrição da turma 20 do VR. Então aproveite. Bom, Felipe, agora entrando no assunto do vídeo, cara, falando de mercado cripto, o que você acha que está por trás dessa alta do Bitcoin no mês de janeiro, que é algo corriqueiro, né? O Bitcoin sobe 20%, depois volta a cair, muitas vezes parece que vai e acaba não indo. Você acha que tem a ver, por exemplo, com a inflação nos Estados Unidos, que veio mais baixa em dezembro, e aí o pessoal já coloca uma estimativa de que os juros terão que subir menos? Ou você enxerga outros catalisadores? Tem a ver, sim, com os juros nos Estados Unidos. A essa altura do campeonato, todas essas classes de ativo extremamente arriscadas, como criptomoedas, respondem a variações na oferta circulante de dinheiro, assim como ações o fazem, mas numa amplitude maior. Então, definitivamente tem a ver com a inflação aparentando estar mais sob controle nos Estados Unidos. E aí, olhando para a microestrutura do mercado, para cripto em si, eu acho que o que aconteceu de importante foi que no fim do ano passado a gente teve uma das maiores quebradeiras, assim, um auge de uma balbúrdia, de uma catástrofe imensurável entre as maiores empresas de cripto, todo mundo sendo liquidado e tendo que vender o que tinha. Isso deprimiu os preços e a hora que a força vendedora se exauriu, todo mundo que tinha que vender meio que já tinha vendido, por dizer assim, né? Então a força compradora e o interesse que ainda restava acabou fazendo com que os preços decolassem um pouco. E você acha que essa alta é sustentável ou que tem a ver, por exemplo, com algum tipo de empolgação de começo de ano? O pessoal pensando, não, agora vai, mudou o ano, o pior já ficou para trás, a quebra da FTX, e já aconteceu há quanto tempo? Já tem 2 meses? Foi em novembro, então quase praticamente 3 meses. 2 meses, quase 3 meses, e não tivemos outras repercussões. Você acha que tem a ver com isso também? Eu acho que certamente tem. O mercado estava apavorado com o cenário que se desenhou no final do ano passado e agora, com o final dessa cadeia de dominó à vista, a gente não sabe se ela já acabou, mas pelo menos o fim do túnel já está à vista, o pessoal consegue ficar um pouco mais tranquilo e voltar a alocar. Você perguntou sobre o ano e começo do ano, né? Tem alguns memes desse gênero no mercado de cripto. Um é o de que antes do fim do ano fiscal o pessoal vende, né, para conseguir pagar os impostos devidos, não ter que declarar na virada e tal. Outro meme forte é o do ano chinês. Então esse ano é o ano do coelho na China, no calendário chinês. Por alguma razão, o coelho é um animal bullish, então espera-se aí que o ano seja positivo. Bom, mas dentro disso, você considera que essa é uma alta sustentável, que a gente pode enxergar esse novo patamar, que foi um patamar sustentado anteriormente durante bastante tempo como um suporte importante para o Bitcoin? Ele voltou a estar acima desse suporte agora de uma maneira mais segura? Ou você também faz coro com o pessoal que diz, não, na verdade isso é temporário, daqui a pouco volta a 16, alguns preveem até quedas abaixo disso. Conheço gente que tem ordem lá esperando para o Bitcoin cair a 12 mil. Cara, eu poderia dar mais floreada das explicações aqui. A verdade é que eu não tenho a mínima ideia no curto prazo, em questão de meses, se vai buscar um fundo mais baixo, vai chegar em 15 mil, 14 mil, ou vai chegar a 30 mil. Mas o que eu tenho uma ideia, e chego a ter quase que convicção sobre, é o de que esse ano a gente está navegando por um canal que é no fundo do ciclo. Dificilmente a gente vai buscar preços ali perto dos 10 mil dólares. O upside é muito maior do que o downside a essa altura do campeonato e com o halving para acontecer daqui a um ano e pouco. Até comparando com os últimos ciclos, você chegou a me mostrar um gráfico, eu vou pedir para projetar aqui na tela. Quer falar um pouco sobre isso? Podemos, acho que é interessante o pessoal visualizar, né? Que a gente fala com tanta... É difícil falar confiança, né? Porque a história não necessariamente se repete, mas a gente olha para padrões que já aconteceram e consegue ver que hoje, por exemplo, a gente está a 430 e poucos dias da última máxima histórica do Bitcoin. Se você pegar os últimos 3 ciclos anteriores do Bitcoin, entre 400 e 450 dias da máxima foi onde ele fez um fundo. Então, faria sentido, tanto narrativamente quanto tecnicamente, assim, dizendo que o fundo tivesse sido ali em novembro, quando houve o colapso da FTX. O mercado achou que, puta, não tinha como ficar pior mesmo, e agora a gente já está numa fase de recuperação. Eu acredito nessa tese. Até pegando isso de que o mercado achou que não tinha como ficar pior. Logo depois
depois que a FTX quebrou, muita gente começou a desconfiar da Binance. Até porque foi feita uma auditoria na Binance, mas depois, pelo que eu vi, a empresa falou, olha, a auditoria não foi bem uma auditoria, e aí o pessoal começou a remover as suas criptomoedas de lá. Ela também sofreu resgates na casa de bilhões, mas aparentemente isso ficou para trás. Então, você enxerga que há risco de outras empresas estarem insolventes, isso aparecer nos próximos meses? Não digo nem a Binance, que parece realmente passou nesse teste, mas outras corretoras muito grandes? O risco existe, mas você tocou num ponto que é crucial. A Binance é maior que a FTX. Se a Binance quebra, é um dominó maior ainda caindo, né? A essa altura do campeonato, as empresas que a gente enxerga em risco são mesas de empréstimos, algumas corretoras menores, são jogadores menos importantes no mercado que a FTX. Então, se quebrar, o pior meio que já passou. Agora, a chance de que a Binance sofra uma corrida bancária e quebre no futuro, ela existe. Não dá pra gente falar que não. Tem uma diferença importante entre a Binance e a FTX, que a Binance tem muito dinheiro on-chain. Então, quando você vai lá nas carteiras declaradas da Binance na blockchain, tem mais de 60 bilhões de dólares. A FTX tinha 5, 6, era muito menos. Então, isso passa mais confiança. Mas ninguém sabe ao certo o lado do passivo desse balanço, né? Quanto que a Binance deve para clientes e o quanto que ela aguentaria de saques simultâneos. Então, o risco existe. Recomendação genérica é nunca mantenha toda a sua grana no exchange. E até pegando esse ponto da Binance, você acha que o pior para eles já passou? Que já teve esse teste de confiança, eles passaram no teste ou não? O que está acontecendo ainda? Em retrospectiva, eu acho que o pior foi ali em novembro. Tendo visto a maior concorrente quebrar, inclusive a gente viu, sei lá, uma onda de saques na Binance que, se eu não me engano, foi da mesma ordem da onda que quebrou a FTX. Só que a Binance tem uma ordem de magnitude mais de dinheiro na blockchain do que a FTX tinha, né? Então a FTX quebrou e a Binance conseguiu aguentar de boa. Eu acho que o pior já passou. Pela minha leitura, o mercado tem esperado que os juros lá nos Estados Unidos não vão passar muito de 5, 6% e que em algum momento do ano que vem, ou talvez do ano seguinte, o Fed pivote e pare de subir os juros. Eu acho que o mercado já está esperando isso, mas o que aconteceu no ano passado, a virada no arranjo monetário não foi das coisas mais previsíveis do mundo. Muita gente foi pega com a calça na mão, então tem que se adaptar ao que acontecer, porque ninguém tem bola de cristal. Bom, até aproveitando esse ponto que você falou de não ter bola de cristal, mas eu fico impressionado que vocês fazem umas previsões assim na Paradigma que são bem interessantes. Inclusive, eu vou ler aqui um tweet que você colocou. Você disse: o último a sair apaga a luz. Os próximos 18 meses separarão homens dos meninos. Você pode sair deles multimilionário ou quebrado. 90% ou mais de vocês vão sumir e voltar só quando a euforia ressurgir, mas uma minoria vai emergir do outro lado com a vida feita. Isso aqui você falou em maio de 2022. Nessa época faltavam 18 meses, agora já se passaram 7 meses. A gente colocou aqui na tela aquele gráfico mostrando o movimento do preço do Bitcoin e olha, estamos na região mais ou menos de fundo. E o que eu acho impressionante é que tem data marcada para o halving praticamente, porque a cada mais ou menos 10 minutos um bloco é minerado. E você disse, olha, pelo gráfico o fundo deveria ser mais ou menos em novembro. E a FTX quebrou nessa mesma época. E pegando o que a gente acha que vai acontecer com os juros lá fora, a inflação americana está mais sob controle. Eu não digo que totalmente, porque 2022 a gente pegou uma China fechada há muito tempo. Isso é menos pressão inflacionária. Se a China volta a abrir, vai consumir mais, é mais pressão inflacionária. Mas eu acredito que até 2024 a gente vai ter o pico dos juros e talvez já estejamos em fases de redução, porque todo mundo fala que vai ter uma recessão lá fora por conta da subida de juros, que desacelera a economia. Em recessão, o Banco Central americano vai lá e corta juros, o que é bom para ativos de risco. Então parece, mesmo o ciclo sendo diferente, ele se desenha de maneira muito parecida no movimento do Bitcoin. Então você acha que o pior já passou desses 18 meses ou você acha que não? Ainda tem mais desafios à frente aqui. E por que 18 meses na tua visão? Era pensando no halving já? 18 meses foi nas últimas vezes o tempo entre o pico de preço e o momento em que o preço disparou da zona de acumulação e engatou um bull market novo, nas vezes passadas. Então, na última vez isso aconteceu, acho que em maio de 2019, o preço estava ali entre 13 e 5 mil dólares, morto, o Bitcoin naquele momento de tédio absoluto. Pior até do que foi agora em 2022, que pelo menos tinha drama para acompanhar, empresas quebrando. Estava entre 13 e 5 mil dólares, disparou até 14 mil dólares em coisa de 1, 2 meses. Então, saiu do fundo de fato. A minha intuição me diz que entre agora e o final do ano a gente vai ter esse momento, assim, de sair da zona de acumulação de fato, começar a engatar a alta mirando para o halving. Agora, a gente mostrou os gráficos aqui, eu falei da bola de cristal, eu não tento fingir que o meu racional é mais complexo do que ele é de verdade. Na verdade, eu só estou olhando para o que já aconteceu e projetando porque eu acho que vai se repetir mais ou menos de uma forma parecida, porque no fundo é psicologia humana, fear of missing out e ambição. Tem esse papo da recessão lá fora, né? As pessoas às vezes confundem a situação da economia real com o mercado, né? O mercado antecipa tudo. Então, exatamente. No momento de recessão, o Fed tem que começar a agir para melhorar a situação do mercado, da economia real, ele corta juros, isso vai ser excelente para a bolsa e para a cripto, né? Assim que começar a impressora a ser ligada de novo, as pessoas vão migrar, o dinheiro extra vai migrar para o maior cassino do mundo, o único que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, e muito mais barato do que comprar uma passagem para Las Vegas ou para Macau, que é cripto. Esse é um ponto interessante que
o Felipe citou, essa questão do mercado adiantar as coisas. Porque a gente vê isso aqui no Brasil, também vê lá fora, mas sempre o pessoal fala, vai ter uma recessão. O pessoal pensa que a bolsa vai cair durante a recessão. Só que se todo mundo sabe que vai ter uma recessão, o pessoal vende antes, então ela já cai de maneira antecipada. E na hora da recessão, com corte de juros, ela pode até subir. Então, na verdade, tudo está sendo antecipado. Eu fico me perguntando no Bitcoin se a gente já está antecipando o halving de maneira suficiente ou não. Porque, como eu disse, tem data marcada, está previsto para mais ou menos maio de 2024? Exatamente. Porque são 210 mil blocos. A cada 210 mil blocos, e mais ou menos um bloco a cada 10 minutos, você tem essa queda da recompensa dos mineradores pela metade, que é o halving. Eu fico falando, nossa, todo mundo sabe que vai acontecer. E, no entanto, a gente espera chegar muito perto para o preço engatar realmente uma alta, aí depois o comportamento típico é ver o halving, algumas pessoas vendem para recolher essa recompensa, ele cai e depois desanda a subir, e sabe-se lá que valor ele pode bater se a gente vê realmente a repetição desse padrão. Mas antes até de entrar em alguns pontos que você pensa que vão acontecer aqui em 2023, e quantas outras criptomoedas, que são mais de 20 mil, mas pensando naquela que é a principal das altcoins, e o Ether? Você enxerga também catalisadores para o Ether nesse ano? Qual a tua percepção agora que já tem meses após o demerge? Foi a mudança, né, da maneira como funcionava a rede do Ethereum. Antes eles tinham a mesma coisa que o Bitcoin, Proof of Work, que mudou para Proof of Stake. Qual a tua impressão sobre isso e comentários no geral sobre o Ether? Cara, o demerge deu certo e isso trouxe muita legitimidade para o projeto do Ethereum, porque era um negócio prometido há muito tempo. Tudo que é Bitcoiner raiz achava que nunca ia acontecer. Eu, em certo momento, achei que nunca ia acontecer e aconteceu. A Ethereum hoje consome muito menos energia elétrica. De certos pontos de vista, é mais eficiente na produção de blocos e quer menos recurso físico para se minerar novos blocos. Enfim, o projeto tem uma nova cara. As pessoas também podem fazer staking, que é depositar Ether e receber um retorno em cima desses depósitos, ajudando a segurar a blockchain no meio do caminho. E o retorno do staking em Ether tá fantástico. Nesse ano é uma espécie de taxa livre de risco, falo isso com muitas aspas porque não é livre de risco, né? Mas é o yield nativo da rede Ethereum e tá em tipo 7,5% entre incentivos inflacionários, novas moedas emitidas e taxas pagas por quem tá usando a rede. E a demanda pela rede não morreu, mesmo com o bear market, mesmo com a febre dos NFTs arrefecendo, tem muita gente pagando taxa para usar a rede do Ethereum. Então a perspectiva estrutural assim sobre o ativo Ether é muito boa no meu ponto de vista e no ponto de vista da paradigma. Tem uma mudança que é um catalista restante importante para o ativo, que é quem está fazendo staking hoje ainda não tem como resgatar o seu stake direto no protocolo. Isso deu origem a uma categoria nova de ativos que a gente pode comentar depois, que são os derivativos de staking. É necessário um upgrade para que as pessoas consigam retirar o valor que elas fizeram de stake. E esse upgrade, de novo, é um meme entre os bitcoiners. As pessoas falam, é um Ponzi, você está colocando dinheiro, mas não consegue tirar. Mas ele já está sendo testado nas redes de teste da Ethereum. A previsão é que ele vá para a produção, né, que ele vá para o ar em março. Então, acho que no momento em que isso acontecer, é mais um argumento anti-Ethereum que cai por terra, a rede se fortalece de novo. E eu acho que vai ter até mais gente fazendo staking depois que as retiradas estiverem habilitadas. Isso deve acontecer em março. Então, a minha perspectiva para o Ether é positiva e eu lembro aqui que o Ether está com um drawdown menor do que o do Bitcoin nesse ponto do ciclo, que é inédito também. Geralmente ele caía mais e depois subia mais. Você acha que ele está caindo menos agora, mas e quanto à subida? Você enxerga mais potencial de subida à frente do que o Bitcoin? Tem muito mais beta, né? Em tese. É um ativo mais volátil, mais narrativa, é um ativo menos robusto. Você acha que ele é mais bem visto pelo governo? É um ativo que é mais bem visto. O Vitalik tem fotos com o Putin na mesma sala. Quando você já viu uma foto do Satoshi com o Biden? Nunca, né? Nunca veremos, eu acho, né? Veremos. A não ser o Satoshi preso, depois que a gente descobrir quem ele é, né? Curioso que você falou isso dos governos, porque tem essa foto que é meio que um meme do Vitalik com o Putin, mas eles já estiveram na mesma sala. Tem um programador da Ethereum, um contribuidor das antigas, que já foi preso, tá preso hoje, porque ele ajudou os norte-coreanos, o governo norte-coreano a usar Ethereum. De fato, né? Só por ter lideranças conhecidas e pessoas fazendo as coisas acontecerem, acaba tendo mais relação com o governo mesmo. Sim, é um ativo que é mais bem visto por grandes investidores também que estão em busca desse yield nativo. O Bitcoin continua sendo o ativo da minoria intolerante, aquela revolução pacífica, aquela parada, parece uma seita, um culto, e que às vezes as pessoas não entendem até o momento em que a chavinha vira e a lâmpada acende na cabeça dela. E pensando em outras altcoins, tem alguma que você olha, eu teria uma especial atenção, embora, logicamente, exista muito mais risco quando a gente fala das outras criptomoedas, fugindo do Bitcoin e do Ether, mas tem algo que chama a sua atenção? Que sobreviveu a essa principal fase do bear market, você fala, caramba, isso aqui é interessante. Tem essa categoria de derivativos de staking, que é uma categoria interessante, tem um product market fit grande e tem muito dinheiro sendo alocado a ela. Aquele protocolo Lido, que até você já usou uma vez aqui no seu canal. Tem vídeo aqui. O token dele, se vocês verem aí, é um dos tokens que mais está indo bem agora nos últimos meses. Por quê? Tem essa questão, esse evento por vir aí do desbloqueio dos resgates do staking na Ethereum. É um token que as pessoas não param de usar para tornar líquidos os seus depósitos. Então, tanto o token Lido quanto os seus concorrentes mais próximos estão com uma narrativa bem forte aí nesse começo de ano e eu acho que isso vai perdurar pelo menos até março. Quando eu fiz o staking na Lido,
dúvida, se eu não me engano, a taxa estava de 4% ao ano. Então agora está 7,5%. Né? 7,5%. Mais do que dobrou a taxa. Ela varia, né? Mas subiu. E pensando agora em acontecimentos que você acha que veremos ao longo de 2023 no universo cripto, você teria 3 principais assim para colocar no radar? Vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício. Então, em março, tem esse habilitação dos resgates na Ethereum. É um momento importante. Seria, por exemplo, um catalisador para o preço subir. Mais confiança na rede que você pode retirar as recompensas. Exatamente. Tem um outro evento que ainda não tem data exata, mas que eu acho que vai ser digno de nota, que é a distribuição das moedas da Mt. Gox. A FTX de 8 anos atrás, que ficou em litígio até hoje, só que os caras têm uma pequena fortuna em Bitcoin desde aquela época. Isso vai ser devolvido? Isso vai ser devolvido para os credores, o que inclusive dá muita esperança para quem tinha dinheiro no FTX, né? Caramba! Dados bem curiosos, tipo o valor em dólar que o pessoal tinha, obviamente hoje vale muito mais, ainda que em Bitcoin vale muito menos. Poupança forçada. Poupança forçada, exatamente. Poupança não, né? Porque o preço do Bitcoin era muito mais baixo. Um mega investimento forçado no final das contas. Exatamente. Quando eu jogava RPG online, eu lembro que o pessoal falava que o melhor jeito de ganhar dinheiro mais certeiro é você parar de jogar por um tempo. Meio que a Mt. Gox forçou o pessoal a fazer, né? Parar de jogar por um tempo. Então a galera vai receber esse dinheiro, tudo indica que vai ser esse ano. Eu chutaria que perto do meio do ano, assim. E tem essa discussão se vai ser um catalista positivo ou negativo, né? O pessoal vendendo, finalmente recebi meu dinheiro, né? Está aumentando a oferta de moedas, de Bitcoins oferecidos. Exatamente. São algumas centenas de milhares de Bitcoin, não é um valor pouco não. Então tem gente que acha que vai vir pressão de venda daí. Eu acho que esse pessoal que tá 8 anos esperando já fez a lição de casa e não tá dependendo só dessas moedas. Então eu acho que vai ser tipo um momento de cair o auxílio, de mais liquidez no mercado e vejo com um olhar Você mais lembra duro. mais ou menos quanto que custava o Bitcoin na época da Mt. Gox? Centenas de dólares. Acho que vale a pena falar um pouco mais do que aconteceu naquela época. Porque você falou, ó, foi comparável à quebra da FTX. Na época era a maior corretora que existia. E aí, o que aconteceu? Como é que ela quebrou? Ela quebrou por conta de um amadorismo inacreditável, assim, do dono, que era o Mark Karpeles, que é um personagem lendário hoje na história do Bitcoin. Vou até dar um passo atrás. A Mt. Gox originalmente era uma exchange de cartas de Magic, sabe Magic? Aquele Sim, jogo? Magic the Gathering, né? Exatamente. Jogava quando eu tava na 6ª série. Isso. Então, era uma corretora disso. E aí quem fez a Mt. Gox foi o Jed McCaleb, é um dos cofundadores da Ripple e da Stellar. É um mito, assim, da comunidade criptográfica nos Estados Unidos. E aí ele vendeu para esse doidão aí, que era o Mark Karpeles, que começou a administrar o negócio de uma maneira amadora, sofreu vários hacks pelo caminho, às vezes ele sofreu um hack e nem via que foi hackeado. Enfim, foi perdendo dinheiro em alguns acidentes bizarros. Nem olhava o negócio direito. Não, a contabilidade era ridícula e até o momento em que falou, gente, preciso travar os saques porque tá todo mundo tirando dinheiro e eu não tenho dinheiro. Ficou devendo muitas centenas de milhares de Bitcoin e na época a Mt. Gox tinha tipo 60% do volume do mercado, muito mais do que a FTX tinha agora. Só que o Bitcoin valia entre 2013 e 2014 entre $100 e $1.000, sabe? Valia muito menos. Isso tirou um monte de Bitcoin do mercado, o mercado caiu numa crise de confiança enorme e 8 anos depois, muito processo depois, o processo aconteceu primariamente no Japão, o dinheiro vai ser devolvido agora. Então esse tempo todo, essas centenas de milhares de Bitcoins ficaram numa carteira, ninguém mexeu nisso e agora vão mandar para os endereços que originalmente enviaram. Vai ser isso. De forma simplificada, é isso que vai acontecer agora. Você falou que valia mais uma centena de dólares? O pessoal fez tipo vezes 10, vezes 15, acho, em dólares, mas em Bitcoin perdeu muito dinheiro. E qual seria a terceira? E o terceiro evento, eu acho que tem a ver com exchanges, acho que é um não evento aí que eu vou colocar na nossa linha do tempo. Acho que a Binance não vai quebrar e não vai ter mais um dominó maior que a FTX. Então Isso é esse é meu interessante. prognóstico. Então o evento mais importante do ano pode ser uma não quebra. Exatamente. Vamos colocar assim. Acho até que a Genesis aí, que está sob risco de falência, pode quebrar, mas um dominó maior que a FTX, acho que não. E torço aí para que o seu Sam seja preso nos Estados Unidos e sirva de exemplo. Isso é bacana. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele comentava que o evento mais importante do século XX foi justamente um não evento, que ele falou. Foi a falta de uma terceira guerra mundial que seria nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Esse é o evento mais importante do século XX. Então, para o universo de cripto, realmente você não tem uma Binance, a líder do mercado, quebrando e desencadeando uma série de outras quebradeiras. De fato, é o evento mais importante. Mas mesmo se isso acontecesse, afetaria o preço de maneira temporária. Outros protocolos poderiam morrer, mas o Bitcoin, para mim, para morrer, é só se governos derem um jeito de maneira coordenada conseguir atacar a rede, quebrar a criptografia, algo muito difícil de acontecer. E até comentando com o Felipe antes do vídeo, eu tava falando, né, que felizmente, eu mostro isso aqui no canal, eu comprei bastante Bitcoin na faixa de 16 e 17 mil. Mas mesmo assim eu tô arrependido. Era pra ter comprado mais. Só que quando eu tava comprando, eu também sempre fico pensando, vai que, de alguma maneira que eu não sei como, os governos conseguem acabar com esse negócio. É sempre um pé atrás, né? É um no acelerador e outro no freio. Tendo exposição, mas não mais do que eu posso suportar no final das contas. A maneira mais fácil dos governos acabarem com isso é eles se tornando transparentes, eficientes com seu dinheiro, Isso não vai pararem de acontecer. desperdiçar. Isso não vai acontecer. Inflação e moeda fiduciária vai estar acontecendo, gastos ruins do governo. Se depender disso, o Bitcoin vai ser um sucesso. Um recado final aí, Felipe? Sigam estudando, não se desapeguem do mercado nesse momento, porque é a hora mais importante de você entender quais são as grandes tendências que vão dar forma ao negócio no próximo
próximo ciclo. Os maiores ganhos são plantados agora. Falo isso por experiência própria. Acompanha Paradigma nas redes, faça o Viver de Renda se você ainda não fez e fica de olho porque em breve a moedinha laranja vai surpreender você novamente. E eu lembro também, quem falou no Viver de Renda tem desconto para entrar no VR Cripto. A próxima turma está prevista para abril. Vamos falar disso à medida que o tempo for transcorrendo e chegarmos mais próximos da data de inscrição. Felipe, muito obrigado novamente pela presença. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre. Para quem assistiu o vídeo, meu muito obrigado. E deixa um comentário aqui. Você acha que agora a gente está no começo da fase do bull marketing? Essa alta é temporária, vai voltar a cair? Você está comprando, não está? Acha que Bitcoin realmente não tem nenhum tipo de valor? Ou pensa justamente o contrário? Comente, porque assim como vocês aprendem com a gente, nós sempre aprendemos também lendo os comentários. Um grande abraço e até a próxima.